Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje vou tentar gravar aqui com um fundinho mais verde. Onde eu trabalho aqui na região, é um lugar bem bonito. Tem uma praça e eu gosto muito daqui. É umas ruas bem largas e eu chego bem cedo, né? Eu deixo o Pedro na escola e eu gosto de parar aqui de manhã, faço minha oração, fico ouvindo os pássaros. Tem uma árvore bem bonita aqui e eu até queria sentar lá fora, mas vai ficar muito barulho dos carros também, né? E hoje eu vim gravar mais uma mensagem. Vou tentar ser rápida, uns 10 minutos também, para vocês conseguirem também absorver, né? Para não ficar muito longo para vocês aí, tá? E eu fiz algumas anotações aqui também, tá? Pra eu não me perder e ser mais objetiva, tá bom? Essa semana eu comecei a anotar muitas coisas. E um caminho que eu quero passar para vocês também é isso. Tudo que vocês estiverem passando na semana, anotem. E tudo que vocês estiverem vendo, ouvindo, frases, vídeos, alguma coisa que a pessoa falou para você, pessoas que estão na sua vida, conexões, tudo são peças. Anote. Se você tiver agenda, anote numa agenda, mas eu tô anotando no meu celular, né, no bloco de notas, porque costuma estar sempre na nossa mão. E quando a gente estiver naqueles momentos difíceis, tá ali na nossa mão, a gente vai acessar e nosso coração vai esquentar novamente, porque quando nós estamos passando pelos desafios, a gente tem que ter uma palavra rápida. E hoje vocês sabem, quem tá chegando aí, não me conhece, essa página aqui, ela surgiu, na verdade, por mim, buscando o meu propósito, né, o meu caminho. Para quem olhar lá embaixo, vai ver, né, tem algumas canecas lá ainda, que eu não excluí do meu perfil. Foi quando eu comecei essa página e eu estava buscando o meu caminho. Eu tinha enterrado meus talentos, né, no RH aí, com pessoas, e comecei nas canecas, comecei nos baldes, cestas de café da manhã, e que na verdade não deixa de ser sobre pessoas, né, porque é como se fosse o endomarketing aí do RH, motivação. Eu busquei nas canecas a parte de motivar as pessoas, né? E o que acontece? Hoje eu vou falar rapidinho, vou tentar ser breve, tá? Eu anotei aqui algumas coisas e vou falar um pouco, vou começar por propósitos, né? E essa página começou por isso, que eu estava buscando o meu caminho. E normalmente nós buscamos o caminho aonde? Fora, né? Nós buscamos o caminho nos outros, né? Nós nos inspiramos nos outros, no que os outros estão fazendo da vida e está dando certo, né? Normalmente, eu mesma fazia muito isso, né? Eu ficava acompanhando aí N páginas no Instagram, principalmente, que é a Nova Televisão, né? E ficava aí, principalmente aqui em Bauru, vendo as influencers, né, mais procuradas, mais acessadas, vendo que estava bombando aqui, e também no marketing digital.
Minha página, eu comecei a seguir o Pedro Superti, é uma ótima dica. O Ícaro de Carvalho, Pablo Marçal. Comecei a seguir esses caras aí pra me dar um norte. Então, vocês têm que ter um norte, vocês têm que começar de algum lugar. Mas, depois, vocês, principalmente, quando a gente não sabe pra onde a gente tá indo, a gente tem que pelo menos começar. Mas, se ouvir, sempre se ouvir. E eu acho que a pergunta certa é, quem sou eu? Né? No que eu sou bom. E aí, nós olhamos muito pro outro, né? No que o outro é bom, no que o outro está fazendo, no que o outro faz que está dando certo, eu vou fazer também, não é isso. Então aí você pega, vai lá, por exemplo, abre uma loja de roupa, ou começa a vender roupa, ou começa a vender um produto aí de maquiagem, catálogo, alguma coisa, mas é o seu dom. Às vezes você tem um dom de maquiagem, às vezes você gosta de cuidar da sua estética, né? Às vezes você tem um dom para moda. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não conheço muito sobre moda, sobre joias, não sei muito sobre combinações, né? E quando eu trabalhava lá na Ford, tinha uma pessoa lá, né, que eu até marquei ela aqui essa semana, ela me ajuda sempre, me ajuda, e até lá na Ford, quando nós íamos fazer o uniforme, ela sempre me ajudava, né, que é a Gi, e com moda. E pensa numa pessoa que amava moda, estava sempre antenada com moda, e ela sempre bem vestida, mesmo de uniforme, ela estava sempre bem vestida, com acessórios, e ela sempre com uma peça diferente, assim, de acessórios, e eu super achava lindo, só que eu não sabia combinar, não sabia comprar, e ela era uma vendedora de consórcio. Só que ela tinha um dom, um talento, que era as peças. Ela fazia algumas peças né, no ramo aí de semijoias, né, vamos dizer assim. Ela fabricava, entendeu? Ela ia, comprava as peças, né, e fazia as próprias peças. E isso desde criança. Né, ela me contando uma vez as histórias dela, desde criança, ela fazia aquelas pulseirinhas de fio de poste, e ela era a sensação na cidade dela, e as meninas queriam iguais, né? E ela hoje tem a marca dela, né, que é Gica, e ela deixou de vender, ser vendedora de consórcio, e hoje ela tem a própria marca. Então, tipo, esse era o dom dela, esse era o talento dela. Então, Deus, ele dá o seu talento para você, né? E Deus, ele tem falado muito comigo sobre sementes, né? E Deus é tão perfeito que ele dá a sua semente, ele dá o talento para cada um de nós, né? Só que nós nos comparamos com o talento do outro. Nós achamos que o talento do outro é melhor que o nosso. Só que na verdade, não é isso. Ele vai fazer brilhar o seu talento. Aquilo que ele te deu, você vai ser especialista naquilo que ele te deu. Então, muitas das vezes, meu coração até queima em falar isso, meu Deus. Que muitas das vezes nós nos comparamos com o talento do outro, porque nós achamos que o talento do outro é melhor que o nosso, né? Nós nos subjugamos, nós olhamos para o talento do outro e nós achamos assim, mas ela sabe, ela, por exemplo, né, a pessoa tem uma formação, é advogado, ou ela é médica, ou ela é veterinária, né, vamos, né, graduar as pessoas aí, advogado, médico, juiz. Gente, o mundo, o universo, ele precisa de cada um no seu lugar, senão o mundo não vai funcionar. Imagina se todo mundo fosse igual. Imagina se todos os nossos dedos fossem iguais. Se as nossas digitais fossem iguais. E nossos talentos é a mesma coisa, né? E a gente não entende isso, né? A gente fica querendo ser igual ao outro. E te falo mais, às vezes a gente
nasce, tem aquilo dentro da gente e a gente não se acha capaz de desenvolver aquilo, mas aquilo tá lá. É só a gente se esforçar que a gente vai se desenvolver naquilo, né? Ou às vezes a gente tem algo no nosso coração, nós não nos achamos capazes, mas se tá lá no nosso coração, se a semente tá lá, vai frutificar, né? Basta a gente se esforçar para aquilo. E essa semana Deus, assim, ele me levou a várias visualizações, assim, de vídeos no YouTube que falaram exatamente sobre isso, sabe? Fui numa palestra também na minha igreja essa semana com um rapaz, né, o Alexandre do Carmo, que ele é especialista em SAP. Uma história fantástica, né? E assim, o que ele compartilhou lá, né, foi exatamente assim, que nós podemos todas as coisas, né? E na própria Bíblia diz, né, que tudo posso naquele que nos fortalece e que nós somos imagem e semelhante do outro, né? Então muitas das vezes a gente vai lá, começa a vender roupa e ou às vezes não é, né, o nosso talento aquilo. Só que o outro vai lá e abre a padaria. E a padaria começa a bombar, né? Dá super certo. E aí você tá lá com a sua lojinha de roupa, talvez, e não tá dando certo, não vai pra frente. Aí você vê a padaria, aí você fala, nossa, ele abriu a padaria, tá dando certo. Aí o que você faz? Vai lá e copia a padaria. Mas não é o seu talento também, e não vai dar certo. Então, gente, é isso, né? Vocês têm que olhar sempre o que está dizendo o seu talento, tá? O que o seu eu aí está dizendo. E o que eu quis dizer com isso? Mais ainda que o Espírito Santo queimou no meu coração sobre nós sermos capazes, né, de tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Uma outra coisa que virou uma chave assim no meu coração, e quem viu essa semana sobre uma live aí, um vídeo que eu compartilhei do Arthur Aguiar, né, do Thiago Brunet. Eu não admiro nada nele, nenhuma atitude que ele tomou e tudo mais, até porque, né, teve algumas atitudes aí da vida dele que... Fechar aqui que o pessoal tá chegando. Que eu não admiro, né, que ele teve com a esposa e... enfim. Mas eu fui assistir, né, uma entrevista que ele deu pro Thiago Brunet, um podcast, e eu fiquei assim impactada com a história de vida dele. E aí veio de encontro também com a história de vida desse Alexandre do Carmo que eu tinha visto na minha igreja sobre nossas habilidades, né? Sobre os nossos talentos. Então, uma coisa assim interligando com a outra. Que nós somos imagem e semelhanças de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, né? E eu vou contar a história bem rápido. Deixa eu só pôr meu celular aqui para carregar, que eu tô achando que a bateria vai acabar. E aí, gente, o que aconteceu? Vou contar rapidinho, que eu nem sei quantos minutos já tô aqui. Tudo no improviso mesmo, tá? Vou deixar vocês aí com um pouquinho de verde aqui. O que aconteceu? A história do cara que virou uma chave. Depois Deus confirmou comigo, né? No Arthur Aguiar. Olha essa história, que maravilhosa. Esse Alexandre do Carmo, né? É uma palestra que teve lá na comunidade Restaurar. Uma humildade. E o que ele fez? Ele com 14, 15 anos, né? Lá atrás,
Acho que ele tem mais ou menos a minha idade, né? Isso aí devia ser 93, mais ou menos. Então, gente, quem é da minha idade aí sabe que nessa época tinha que ter o curso de datilografia, né? E aí, todas as vagas lá pediam... Eu vou acelerar, vou contar mais rápido. Pediam um curso de datilografia. Então, ele foi procurar emprego, todos os cursos pediam curso de datilografia, tinha que ter datilografia. E ele não tinha dinheiro para pagar o curso, era muito caro, né? Enfim. E na casa dele tinha uma máquina lá de escrever, abandonada lá, empoeirada. E ele falou assim, mãe, eu preciso trabalhar, né, tudo, e todos os cursos aqui, todas as empresas aqui pedem curso de datilografia, eu não tenho, e eu vou me inscrever. A mãe dele falou assim, não, mas como você vai fazer, se inscrever? Você vai mentir? Ele falou, não, mãe, eu vou aprender. Me dá essa máquina de escrever. E aí que virou a minha chave. Começou a virar a minha chave. Ele pegou essa máquina e falou, mãe, me ensina como que é. Aí a mãe explicou, né, os dedos lá, com as letras, tudo. Ele pegou o papel, ficou 2, 3 dias lá. Tem esse vídeo lá no YouTube, lá na página da comunidade, tá? E aí ele começou a datilografar. Treinar. E aprendeu, né, com os dedos certos lá, com as letras, tudo, a datilografar. E aí se inscreveu para a vaga, e aí foi chamado para uma entrevista e tinha que fazer o teste prático. Então tinha 4, 5 pessoas lá, mas ele e tal. Fez o teste prático, passou. E entrou. E aí já começa. Tudo aquilo que você se propor a fazer, mesmo que você não saiba fazer, se você treinar, se você se esforçar, se você pôr o pé, se você falar, eu vou fazer, a partir do momento que estiver no seu coração, e é aquilo que Deus colocou no meu coração, nós somos imagem e semelhança dele. Ele nos criou, ele nos formou, ele é a nossa base central, ele é o nosso computador central. Tudo vem dele, né? Basta nós o quê? Baixarmos o download do céu. O download vem dele, né? É só a gente pedir, Espírito Santo, vem aqui, me ajuda, me capacita. Na época, acho que ele nem sabia disso, né? Mas a todo tempo, ele falava assim, ó, eu ouvi uma voz falar comigo. E foi muito lindo, sabe? E ele falava assim, eu fui, treinei, fui. E ele passou e foi. Aí ele ficou lá fazendo teste na empresa como office boy e tal, não sei o que. Passou no teste, passou uns dias, o RH chamou ele e falou assim, ó, Alexandre, você passou, tal, me traz os seus documentos. E aí é que tá. Ele passou no teste, mas ele não tinha o certificado de datilografia. E aí ele falou, e agora? Chamou a moça do RH e falou assim, olha, eu não tenho, porque eu treinei na minha casa, eu fiz, eu consegui, né? Tanto que eu passei, mas eu não tenho certificado. Mas me dá aí 2, 3 meses que eu tiro o certificado e trago pra você. Ela falou assim, ó, Alexandre, eu vou ter que falar com a diretoria, né? Porque isso nunca aconteceu, tal, né? Me dá aí uns dias que eu vou falar com a diretoria e te dou um retorno. E ele falou, tá bom. Só que aí no dia seguinte, 8 horas da manhã, o que ele fez? Ele estava lá na porta da empresa, esperando. A moça do RH, quando viu ele lá, falou, não, Alexandre, eu vou te ligar. Ele falou, não. Eu cheguei até aqui, eu não vou morrer na praia. Ele ficou lá o dia. Ele falou, não, mas eu tenho que falar com a diretora. Não, eu vou esperar aqui no portão. E ele ficou lá, esperando a resposta. E essa mulher viu, falou, não, esse cara, ele quer, né? Esse rapaz quer muito. E aí ele, no final do dia, né, mais ou menos, a moça chegou, falou pra ele, ó, a diretoria aceitou, vai te registrar. Não só vai ficar com você, como vai pagar o curso pra você. Então aquilo começou a encher o meu coração, né? Encheu o meu coração. Eu falei, meu Deus, é isso, né? E aí o tempo passou, ele ficou naquela empresa. E aí naquela empresa ele conheceu o pastor Delton, né? E só que naquela época o pastor Delton já entendia de computadores, disse que o pastor Delton ia lá fazer manutenção. E ele ficava olhando, né, o pastor Delton, né, mexer e falava assim, nossa, como que esse rapaz já sabe mexer em computador? Onde será que ele aprendeu, né? Como será que é isso? Como é que funciona, né? Ele todo curioso, né? E aí ele ficou, se aproximou do pastor Delton, né? E é uma outra chave.
conexões, relacionamento. Olha só, lá em 1993, ele com 13, 14 anos, né, se conectou com o pastor Delton, lá atrás, né? E uma outra coisa também que Deus falou comigo através de podcast. Gente, uma outra dica. Faça um plano de internet decente. Se você tem preguiça de ler, no YouTube tem livros. Pessoas que leem livros para você, se você tem preguiça de ler. Faça um plano decente, né? E tá no ônibus, vem no carro, vem ouvindo um livro, né? Porque você tem cada insight espetacular. Fica essa dica aí. Mas também saiba o que você tá lendo, né? Seja específico aí na sua área que você tá lendo. E aí, voltando lá, ele se aproximou do pastor Delton, ele começou a querer saber sobre computadores e tal. Só que era tudo muito caro, imagina, lá em 94, né, ninguém tinha computador. Ele falou, cara, eu preciso estudar sobre isso. E aí ele começou a crescer dentro dessa empresa, chegou até auxiliar de escritório, e ele querendo saber sobre computadores, foi atrás de curso, ele não tinha dinheiro e tal. O pai dele, semi-analfabeto, era vendedor de livros na época, não tinha condições de pagar, ele ajudava em casa ainda e tal. Ele falou, cara, eu vou ter que me virar. O que ele pensou? Ele falou, cara, eu vou trabalhar numa empresa que tem esses cursos, né? E vou trabalhar nessa empresa que tem curso de informática. Eu vou trabalhar lá e aí eu posso estudar de graça. Aí, se não me engano, acho que ele foi trabalhar na Microcamp, se não me engano. E ele não entrou muito em detalhes dessa história, mas acho que ele foi trabalhar na Microcamp. Então ele saiu dessa empresa que ele já era auxiliar de escritório, já ganhava bem, foi para essa empresa. E aí só que lá ele recuou, né? Daí ele voltou para office boy. Então muitas das vezes a gente tem que retornar, dar um passo para trás. Só que aí ele recuou. Foi isso mesmo. Aí ele recuou, entrou lá como office boy, ganhando menos, só que aí ele pôde estudar informática dentro da Microcamp. Né? Daí ele se especializou, acho que foi na Microcamp, sim, que ele fez várias certificações, e aí ele foi estudar, foi até para fora, ele fez várias certificações. E aí quando ele fez 18 anos, o diretor, acho, da Microcamp, chamou ele para dar aula, ministrar aula. Parece que algumas apostilas é ele que escreveu, enfim. Parece que algumas apostilas da Microcamp foi ele que escreveu. Olha a história do cara. Olha a história do cara. E aí, beleza, passou. Então ele tinha já algumas certificações na área da informática lá atrás. E tá. Aí ele resolveu que ele queria ir pro CTI da Unesp. Foi pro CTI, passou. Passou também. Depois ele resolveu estudar. Matemática na Unesp. Passou, foi. Ele estava estudando matemática com 19 anos. Que aconteceu? Um erro de percurso lá. A namorada engravidou. E ele ia desistir, né, da faculdade. Só que ele falou assim: não, eu nadei até aqui, não posso desistir. E ele lá na faculdade de matemática, um aluno chegou nele e falou assim: olha, ô Alexandre, você não tem as certificações, tal, não sei o quê? Não, eu tenho. Então é o seguinte, cara, lá em São Paulo tem uma empresa contratando trainee, né? Precisa ter essas certificações, tudo que você tem aí, né? Por que você não vai pra lá? Quem sabe dá certo, né? Você tá fazendo faculdade, tal, não sei o quê. Ele, será, né? Mas minha esposa tá grávida, tal. Ele falou assim, não, vai pra lá, quem sabe dá certo, não sei o quê, não sei o quê. Gente, sabe onde era essa vaga? Petrobras. Você tem noção? Que história. Que história, gente. Tudo isso de graça. Eu tendo esse contato com essa pessoa de graça. Uma palestra de graça lá na minha igreja. E as minhas chaves, assim, virando. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que maná. E aí ele foi lá pra essa Petrobras. Chegou lá, ele teve várias histórias, mas uma história diz que tinha um grupo lá de 20 estrangeiros que andavam junto, não falavam inglês. E ele também não. E aí, mais uma chave. Use aquilo que você tem.
a sua habilidade, aquilo que você tem. O que ele tinha? Ele falava português, né? Ele era bom, ele falava português. O que ele era bom, as outras pessoas talvez lá também eram. E aí ele falou, eu preciso andar com aqueles caras lá. O que eu vou oferecer para eles, né? De diferencial. Vou oferecer um curso para eles aprenderem a falar português. Mas como que eu vou falar com eles se eu não falo inglês? Ele catou um dicionário de português que traduziu lá uma frase que ele queria ensinar os caras a falar português, dar um curso, decorou uma semana, vai ele de novo, né? Decorou uma semana aquilo lá e falou, bom, agora eu vou lá pegar o cara que tem a cara mais brava e vou falar com ele. E ele foi lá. E falou, se o cara me interromper, não sei nem por onde que eu volto, que caminho que eu vou falar mais. Ele foi lá, gente, peitou o cara e decorou a frase, pá, metralhou e falou assim, eu vou dar um curso pra vocês e vou ensinar português pra vocês, porque aí vocês vão se comunicar com todo mundo aqui. Lá tinha 800 pessoas, né? Ele tava lá no Amazonas, lá no meio do mato, lá sozinho. E eu vou ensinar vocês a se comunicar com a equipe. E, gente, ele estava em teste, em treinamento, ele estava numa experiência, né? E parece que uma daquelas 20 pessoas que estavam naquele grupo era uma das pessoas que iam validar ele na experiência. E na primeira vez que ele tentou se aproximar, ele tentou chegar e se comunicar, né, antes de decorar, ninguém entendeu nada, né, meio que, né, não teve empatia, né, ele falou. Mas ele falou que no coração dele queimou essa vontade de se aproximar, né? E foi o Espírito Santo que colocou no coração dele, né? Então, é outra coisa também. Ouça a voz que queima dentro de você. E ele se conectou, né, com essas pessoas, e uma dessas pessoas era quem validava a experiência dele. E no ano de 2000, acho que foi no ano de 2000 que ele fala, ele dá o print da carteira de trabalho dele, ele foi contratado na Petrobras para ganhar R$2.000. E ele fala que R$2.000 naquela época, hoje, né, transformado, seria mais ou menos R$14.000 hoje. Você tem noção? Não, eu fiquei assim... Falei, meu Deus. Então, o que eu quero falar? Gente, nós somos imagem e semelhança de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Se a semente estiver no seu coração, apenas siga. Que Deus vai te dar... Ele vai te dar direção. Ele vai te dar... Ontem eu estava falando com uma pessoa, eu falei para ele, você chegou até aqui, não foi pelas tuas habilidades, né? Eu falei, você é um improvável, né? E Deus, ele vai te dando... Até usei uma palavra que agora não me vem na cabeça. Condições para você se manter naquele lugar, né? Ele vai te dando aportes. A palavra seria mais ou menos isso, né? Ele vai te dando... Ele coloca pessoas ali, né? Ao teu lado para ir te ajudando, né? Para você seguir, né? Então... Era mais ou menos isso. E depois eu queria falar sobre o Arthur Aguiar, né? A história dele também. Gente, vai ficar muito longo isso aqui, mas sobre o Arthur Aguiar, rapidinho. Uma história muito legal, que ele era pobre, o pai dele foi embora, ele era nadador, e ele... Então, resumir, né, assim, se você tem uma habilidade, invista nela, esteja sempre em lugares melhores da onde você... Que, tipo assim, às vezes a gente mora num bairro afastado da cidade, a gente não se vê, né? Por exemplo, a gente aqui em Bauru, né? A gente mora num bairro meio ruim e a gente vai pra Zona Sul, a gente acha que às vezes a gente frequenta lugares que a gente não se encontra ali, que a gente não se vê igual ele, né? Era de uma zona lá muito ruim, de bairros muito periferia, e aí ele ia lá, né, pros Barra da Tijuca, treinar nos clubes de natação, que ele era atleta, né, criança, 9, 10 anos, mas era tudo muito caro, né, e aí ele frequentava, tinha só crianças, assim, de rendas
né, mais alta, classe média alta, né, enfim, classe alta, e as pessoas falavam, sai desse mundo, esse mundo não é pra você, é o que geralmente nossos pais, nossos amigos falam, sai desse mundo, esse mundo não é pra você, sai daí, né. Mas é isso faz a gente querer ser melhor todos os dias, né, falar, por que que não é pra mim? Por que que eu não posso chegar ali? Por quê? Por quê? Né, e ele seguiu o coração dele, tanto que, para resumir rápido, depois quem quiser acessa lá o Thiago Brunet, o podcast com o Arthur Aguiar. Resumindo rápido, ele tinha um sonho, que era nadar, ele correu atrás, ele foi no programa da Xuxa com 10 anos, ele acessou a Paquita conectou ele com a Xuxa, sem nunca ter visto ele na vida. Ele ganhou um patrocínio da Xuxa, acredite se quiser. Aí depois ele se machucou, aí ele perdeu a localização dele lá, a classificação dele. Aí para ele chegar de novo, ele sabia que ele ia ter que se dedicar muito para chegar naquela colocação. Ele pediu para a mãe dele deixar de parar de estudar. Ele ficou um ano sem estudar. Ele treinou de manhã e de tarde sem parar para melhorar na classificação dele. Então, para ele ser melhor naquilo, ele foi campeão, ficou em terceiro lugar, em segundo, em primeiro, ganhou. Aí depois ele viu que não era mais aquilo. Aí ele continuou. Ele continuou caminhando, acreditando nos sonhos dele. Do nada, ele encontrou um ator no meio da rua, lá na Barra da Tijuca. Deu um telefone para ele. Ele ligou para esse cara. O cara era não sei o que lá dos atores. Chamou ele para fazer um teste. Ele fez um teste, começou a estudar para ator. E aí ele foi chamado, foi para Malhação. Quando ele foi chamado para Malhação, ele tinha que ser lutador lá de jiu-jitsu, parece, não sei. E a pessoa perguntou assim para ele: "Você é lutador?" Ele falou: "Eu sou." E ele não era. E ele falou assim: "Eu tenho quantos meses para me, né, porque faz tempo que eu não luto, tal, eu tenho que dar uma atualizada." A mulher falou: "Você tem 2 meses." Ele contratou um cara, treinou ele em 2 meses, ele ficou, né, aprendeu os principais golpes. Ele foi pra Malhação, fez lá o tal do professor lá, que eu nem sei quem era. Então, o que eu quero falar hoje pra você? Ontem eu postei a história aí também do rapaz que limpa a rua, lá perto da minha casa. O que eu quero deixar hoje pra você? Seja especialista, seja específico naquilo que você faz. Hoje eu tô vendo currículos muito ruins, as pessoas não sabem pra onde elas estão indo, elas não sabem quem elas são. Ela é operador de cobrança, é balconista, ela não sabe quem ela não sabe o que ela está fazendo, ela não estuda, ela não se especializa, não se especifica em nada, ela não sabe quem ela não sabe para onde ela está indo. Gente, não importa se você é padeiro, se você é pedreiro, se você é confeiteiro, se você é costureiro, se você é encanador, é o seu talento. É aquilo que Deus te deu. Se você é contador, se você é consultor de ótica, gente, se você é farmacêutico, cara, se você é especialista, seja o melhor. Seja o melhor naquilo que você se propor a fazer. Ouça o seu coração. Deus deu um talento para você. Invista nisso. Invista, seja específico. Para de seguir página de fofoca. Para de seguir a vida dos outros. Para de ver influencer que não te agrega. Exclui. Você segue 4.000, 5.000 pessoas que não te agrega nada. Eu tenho que fazer um limpa na minha também, tá? Exclui. Seja específico. Você quer saber de pessoas? Siga pessoas. Vai atrás de pessoas que sejam melhor que você. Gente, eu não tenho condições de ler um livro. Tá. Paga um plano decente de internet. Vai lá no YouTube, tem pessoas que leem livros para você. Vem no carro ouvindo livro. Vem no ônibus ouvindo livro. Acessa podcast, pessoas inteligentíssimas dando sua opinião sobre livros, sobre a vida delas, como elas alcançaram, né, o sucesso. Mas seja específico. Seja específico. O cara lá varrendo a rua, ele tá lá fazendo o melhor dele. Gente, ontem eu postei uma vaga lá de padeiro. Gente, meu marido, eu falei pra ele ontem, falei: "Clebinho, a vaga é R$6.200, o conhecimento que ele tem, né? Eu sou formado, tenho pós-graduação, esses dias eu vi uma vaga no Sebrae, né, pra folha de pagamento, tudo, R$7.200, tá? E ele pra padeiro, 6.000. Gente, eu tô atrás de consultora de ótica, especialista. Não acho, eu tive que ligar nas óticas. Contador, não existe mais. Mecânico, não existe mais. Eletricista. Então, assim,
pessoa que é doméstica, para cuidar da sua casa, todo mundo trabalhando. Quem não quer chegar em casa e ter uma casa limpa, né? Uma casa cheirosa, pessoas de confiança para deixar o seu filho. Enfim, gente, a resposta está dentro de você. Você tem um talento, seja melhor naquilo que você... Não menospreze aquilo que Deus colocou no seu coração, a sua semente, né? Hoje eu também estava ouvindo uma palavra sobre isso. Quando chegar, Deus vai te perguntar o que você fez com a sua semente, com o talento que eu te dei. Você vai falar o quê? O que você fez com o talento que eu te dei? Nada. O que você fez? Nada. Então, era exatamente isso. Tenha metas claras. Tenho falado com muitas pessoas que tem 2, 3, 4 meses, cada hora tá no emprego. Gente, faz um EAD, né? Um curso de graduação EAD, 100 por mês. Vai ser estagiário, começa do zero, né? O menininho lá que eu dei o testemunho dele, juro por Deus, gente, ele foi registrado com 2 meses na empresa. Não tem profissional, tá? Qualificado. Recua, dá um passo para trás, vai estudar, vai ser especialista. Enfim, tem vários cursos aí no Senai, de graça, Excel. A pessoa trabalhou a vida inteira no comércio. Essa semana veio uma pessoa com um currículo top, 10 anos de comércio. Falei para ela, você tem Excel? Não. Então vai fazer um Excel. Ah, eu quero ir para o administrativo. Você tem Excel? Não. Então o tempo que você está aí no comércio, trabalhando, vai estudar uma informática, gente, né? Quer sair do ramo do comércio, mas não se especializa, não estuda. Então é isso, gente. Seja rápido, seja específico, seja especialista. Deus é o nosso computador central. Se você não sabe, peça ao Espírito Santo que ele vai te dar. Somos imagem e semelhança de Deus. E eu acho que eu já falei 30 minutos. Então é isso. Meu coração estava queimando. Espero que vocês tenham paciência de ouvir até o fim. Para mim, essa semana foi gratificante. Tá sendo vários processos. Estou vivendo aqui vários processos também. E eu queria dividir um pouco com vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Uma ótima sexta. Obrigado por todas as pessoas que estão chegando aí. Um abraço.